Lição número 4, hoje, irmãos, dia 24 de abril de 2016. Um título importantíssimo e que o Espírito Santo nos ajude a compreender. Tão grande conquista que nós temos de sermos justificados através da cruz do Calvário. O título é Os Benefícios da Justificação. Texto áureo, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Verdade prática: a justificação pela fé em Cristo nos libertou de Adão, símbolo do velho homem, para nos colocar em Cristo, onde fomos feitos uma nova criação. Aleluia! Leitura bíblica que embasará a nossa lição, Romanos capítulo 5, dos versículos 1 ao 12. Nos diz assim a Sagrada Escritura, Romanos 5, do 1 ao 12. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor mais uma manhã, que a nossa mente seja tão somente preenchida por aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai, porque é a Tua palavra que nos dá vida, é a Tua palavra que nos dá esperança, é a Tua palavra que ressuscita sonhos, é a Tua palavra que traz à existência as coisas que não existem, Pai. O Senhor é maravilhoso e nós nos sentimos privilegiados nessa manhã, através da Sua graça, da Sua misericórdia, de estarmos em um ambiente, unidos com aqueles que já estão conosco pela internet, Pai, para ouvir a ministração da palavra que tem poder, da palavra que muda a história, da palavra que cura, que liberta e que nos prepara todos os dias para estarmos com o Senhor para todo sempre. Abra o entendimento de todos quantos vieram aprender, de todas as classes dominicais nessa manhã aqui neste lugar, todos quantos se dispuseram a ouvir e aprender a Tua palavra, que o Espírito Santo nos conceda esse privilégio, e todos quantos estarão na liderança, ministrando esta poderosa palavra, que mais uma vez sejam enchidos, preenchidos, capacitados pelo Espírito Santo, para que a Tua igreja seja edificada e cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa-nos nessa manhã, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos, amém. Queremos saudar também todos os nossos alunos da EBD Online, todos os domingos, uma doce paz do Senhor Jesus, amém? Que tenhamos um domingo maravilhoso, na presença do Senhor.
Estamos dentro desse trimestre, tratando a respeito desse livro de Paulo, escreveu aos Romanos, e nós já estamos adentrando a lição de número 4, depois de ter já estudado 3 lições maravilhosas. E hoje nós vamos estudar aqui esses minutos que nós temos a respeito deste assunto já mencionado pelo pastor Luciano, os benefícios da justificação. Amém? Deus não trabalha sem propósito, né? Se Ele nos justifica, tem os seus benefícios. Amém? E hoje nós estaremos aqui tratando a respeito desse tema que está dentro do capítulo 5 do livro de Romanos. Eu não sei se todos têm a lição bíblica. Todos receberam? Nós temos aqui irmãos que não receberam. Pega ali, irmão Valmir. Quem não tem, tem 1, 2, 3, 4 lições. 4 lições. 4. As lições, irmãos, são distribuídas gratuitamente para os nossos irmãos. Essa oferta nós arrecadamos aqui durante a escola dominical. Tem esse caráter de trazer a escola bíblica, as lições, para todos que assim desejarem, para estar acompanhando a lição bíblica. E os nossos alunos da IBD, você pode acessar aí no nosso site, ir para a escola dominical, você terá acesso à nossa lição, a leitura bíblica em classe, bem como também todo o comentário da nossa lição. Amém? Muito bem, irmãos. O nosso texto áureo, ele está dentro da nossa leitura bíblica em classe, que é o versículo de número 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse versículo ele é muito forte, porque aqui Paulo está defendendo essa tese aos romanos, visto que Deus ele entrega o seu Filho para morrer por nós, nós estando num estado de condenação. Nós estávamos no estado de morte eterna. Nós estávamos no estado de pecadores. Jesus não morreu para dar algo a alguém que estava sem pecado, num estado para aperfeiçoar alguém que já estava bom. Não, Jesus morreu e prova, porque o nosso estado era um dos mais miseráveis. Os mais miseráveis. E Paulo chega a dizer que não tinha um justo sequer. Ou seja, todos estavam enquadrados dentro dessa mesma plataforma, pecados. Todos estavam sentenciados à morte, condenados, separados, inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Essa palavra é muito forte, porque o nosso estado era um estado de inimigos de Deus, longe, fora do arraial, sem comunhão, separados. Jesus entra em cena para fazer essa reconciliação. E Paulo disse: Deus prova o seu amor para conosco. Em Cristo, prova em Cristo, porque Ele entregou seu Filho, sendo nós ainda pecadores. A cruz, por si só, ela não traz esse benefício. Somente a cruz. Mas o resultado do sacrifício na cruz, sim, é que traz esse benefício
para as nossas vidas. Amém? Muito bem, vamos para a nossa introdução, irmãos. Nos 4 primeiros capítulos da Epístola aos Romanos, Paulo já havia escrito a respeito das origens e das bases da nossa justificação. Faltava agora falar dos resultados dessa justificação, que os benefícios ela nos trouxe. Quais seriam as bênçãos a ela associada? Paz, alegria, esperança. São algumas dessas bênçãos associadas à justificação. Todavia, Paulo vai além. Mostra que tudo isso só foi possível porque Deus nos fez participantes de uma bênção maior. Sermos parte da nova criação. Esse fato será mostrado através do contraste feito entre Adão, símbolo da velha criação, e Cristo, o segundo Adão, cabeça da nova criação. Então, como eu disse aos irmãos, essa epístola de Paulo aos Romanos, ela na verdade, é o grande tema do cristianismo. O grande tema do cristianismo está nessa carta de Paulo aos Romanos. Paulo aqui, como disse aos irmãos, ele vai defender esta tese da necessidade da igreja, de nós, salvos em Cristo, sermos justificados. Porque se nós não formos justificados, a igreja cai. Ela não tem como ela estar de pé sem a justificação. A justificação, ela acontece no ato em que a pessoa aceita Cristo como Salvador. A partir daquele momento, ele é justificado. Não só ele recebe a salvação, mas como ele recebe também a justificação. Então, a justificação começa a ser algo passado para ele, porque ele foi justificado em Cristo. Porém, Paulo vai aqui defender que a justificação não é algo estático, que aconteceu e depois agora você está aberto. Não, a justificação, ela é algo contínuo. Você foi justificado no dia que você aceitou a Cristo, porém, no dia seguinte, você continua sendo justificado. Então, a justificação, ela é algo dinâmico. Amém? Ela continua todos os dias. Então, você amanheceu hoje justificado. Mas e os pecados que eu cometi? Os seus pecados que você cometeu, ele é transferido a Cristo. E Deus continua lhe vendo você justo. Então, aquilo que a lei não conseguia fazer, não conseguiu fazer, Jesus veio, cumpriu toda a lei. E hoje, nós somos justificados. Foi por isso que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, e versículo 1, sendo, pois, justificado pelas obras, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa justificação, que nós nos apropriamos dela, ela não é derivada das nossas obras. Não é pelas suas obras que você é justificado perante o Senhor, mas a justificação é pela fé. Então, o que nós precisamos é nos desvencilhar que em nós não há justiça própria. Em nós não há justiça própria. A nossa justificação é pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é essa grande dificuldade, irmãos, que muitos carregam
ao longo da vida, porque ele quer se apresentar diante de Deus com as suas próprias justiças, com as suas próprias obras. Isso não é possível. A justificação aconteceu em Cristo. Em Cristo nós somos justificados. Porque Paulo afirma que todos pecaram. Paulo vai tratar esse assunto, irmãos, que de todos pecaram, como se fosse uma parte orgânica, algo único, como se fosse um organismo. Não sei se os irmãos estão conseguindo entender. Quando ele faz uma junção de toda a raça humana, ele fala que todos em Adão pecaram. Todos que nascem com o pecado oriundo de Adão. Todos pecaram em Adão. Então, todos em Adão estão sentenciados à morte. Todos em Adão estão sentenciados a serem inimigos de Deus. Todos em Adão estão sentenciados à morte eterna. Todos em Adão estão sentenciados a estarem longe de Deus. Então ele chama esse grupo de organismo vivo, porque toda a raça humana está no corredor da morte em Adão. Porém, algo aconteceu que reverteu este quadro. Amém? Algo aconteceu que reverteu este quadro. Nós precisamos, irmãos, estar aqui, assim, jubilosos. Porque nós estávamos no corredor da morte. E agora estamos no corredor da vida. Algo aconteceu que mudou essa história. Amém? Lembrando aos irmãos que na velha aliança a coisa ficava impagável. A sua dívida sempre continuava. Eu penso que as pessoas, quando voltavam do templo, daquela reunião anual, só no fato de voltar para casa, já estou com dívida. E agora é só o ano que vem. Só o ano que vem. Aquela culpa que a pessoa carregava mais um ano. Aquela dívida impagável. Aquilo que não conseguia mudar. Não, o quadro não era alterado. Mas em Cristo, aleluia, em Cristo as mudanças que o homem precisava, a humanidade precisava, aconteceu na cruz. O resultado da cruz, não a causa, o resultado da cruz trouxe à humanidade a grande esperança. Foi por isso que Paulo, ele vai falar a respeito deste assunto, ele vai falar dos grandes benefícios da justificação, mas ele não isenta, irmãos, ele não isenta a salvação pela graça, mas também ele culmina na glória de Deus. Porque nós estamos caminhando num caminho de excelência que nós vamos culminar numa vida gloriosa, uma vida plena em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é uma continuidade. Existem coisas, existem elementos na palavra de Deus que é crescente, que cresce. Por exemplo, a fé, ela é crescente. Jesus faz uso do grão de mostarda
porque é um vegetal, uma semente, uma das sementeiras, né, superiores, que cresce mais rapidamente. Cresce muito. Então ele usou o grão de mostarda para simular também a velocidade do crescimento, a tendência de crescimento. A fé, ela é crescente. Jesus olhava para algumas pessoas e disse: olha, você precisa ter fé. Para outros ele disse: você tem pouca fé. E para outros ele disse: quão grande é a tua fé. Então é possível você não ter pouco e ter muita fé. Amém? E os discípulos disseram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Então a fé, ela é crescente. Agora, que tamanho é a sua fé hoje? Eu não sei. Mas o que eu posso lhe afirmar é que ela pode crescer. Ela pode ganhar corpo. E Jesus disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, você poderá fazer proezas. Você percebe que está na nossa quadra? Parafraseando assim, na nossa linguagem, está do nosso lado. Jesus disse: se vocês tiveres fé. Se vocês possuir esta fé, vocês conseguem fazer coisas grandes. E depois Jesus foi sempre humilde, né, irmãos? A humildade de sempre. Ele disse: eu vou para o meu Pai e vocês irão fazer obras maiores daquelas que eu fiz. Isso é humildade, irmão. Algo peculiar que ele sempre teve. Ele disse: eu não vim aqui e fiz os maiores milagres e vocês irão fazer os milagres menores. Não disse: eu vou para o meu Pai e vocês irão fazer algo maior. Vou estar junto dele. Eu vou lhe ajudar a isso. Vai existir possibilidade para tal. Então, no capítulo 5 de Romanos, nós vamos avançar, que Paulo também avançou, a respeito dos benefícios da justificação. No capítulo 5, está aí enquadrado que nós estamos livres da ira vindoura. No capítulo 6, nós estamos livres do pecado. No capítulo 7, nós estamos livres da lei. E no capítulo 8, nós estamos livres da morte eterna. Amém? Oh, aleluia! Vamos perceber quantos laços nós estávamos presos? Primeiro, livres da ira vindoura. Havia, irmãos, diante de nós uma seta indicando: existe uma ira vindoura para a raça humana. E estava em jogo. Irmãos, pensam que foi fácil para Jesus, como homem, quando ele entrou ali no horto do Getsêmani? Foi simples para ele, quando ele entrou ali naquele horto, aquele jardim, ele caiu de joelho e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas todavia não faça a minha, mas a tua vontade. Aleluia. E a Bíblia diz que ele caiu de joelho e suava grandes gotas de sangue. Ele levantou, se dirigiu aos seus discípulos e disse: vamos orar. Por que os vossos olhos estão tão carregados de sono? Vocês não conseguem velar nem uma hora comigo? E Jesus voltou e intensificou a oração junto ao Pai.
ao ponto dos anjos vieram e lhe ajudaram. Porque o peso do pecado de alguém que era puro, santo, filho de Deus, agora ia se tornar um dos maiores pecadores. Porque todo o pecado, passado, presente e futuro, ia cair sobre ele. Então, estava tudo em jogo, mas ele venceu. Agora, a algema do pecado, também ficamos livres. Livres da lei, livres da morte eterna. O perdão, irmãos, dos nossos pecados, nos trouxe também a absolvição da culpa do pecado, mas também sinaliza agora a esperança da glória de Deus. Estávamos tão longe, inimigos de Deus, e agora estamos tão perto, amém? Tão pertinho de Deus, tão longe e agora tão perto. Para nos mostrar uma ideia da nossa distância de Deus, vamos entender. Para você ser um sumo sacerdote naquela época, a peneira era grande. A peneira era grande. Qual que era o primeiro passo para você ser um sumo sacerdote? Primeiro passo para você ser um sumo sacerdote, você precisava ser um israelita. Você precisava ser parte desta família israelita. Segundo passo, você precisava ser da linhagem de Arão. Você precisava ser da linhagem de Arão. Não bastava ser um hebreu, mas agora você precisava ser da linhagem de Arão. Sendo da linhagem de Arão, você precisava agora ser escolhido entre esta linhagem e ter um perfil que a peneira era grande. A peneira era grande. Um defeito no nariz, altura, manco. Ou seja, tinha toda uma peneira para você entrar na linha sacerdotal. E agora você teria sua oportunidade de uma vez por ano você ser escolhido para você ser esse sumo sacerdote, de entrar uma vez por ano no Santo do Santo. Agora, vamos entender um pouco mais. Aqueles que não eram da linhagem sacerdotal ficavam do lado de fora, e a Bíblia diz que um véu separava e excluía os demais que estavam do outro lado. Um véu separava e lá entrava somente o sumo sacerdote. Então, as demais tribos ficavam do lado de fora e um véu separava. Eles não entravam. Só um entrava. Agora, os irmãos, imaginem só os gentios. Aonde eles estavam nesse momento? Totalmente excluídos. Fora do templo. Distante. Agora, com a chegada do Filho de Deus,
o véu se rasgou. E o muro que separava, que fazia essa separação, Paulo escreve aos Filipenses, que também esta muralha caiu. Não só o véu, mas como também os muros que cercavam agora caíram. E você que estava lá do outro lado, quem sabe olhando pelas montanhas, vendo todo aquele cenário, dizendo, ah, sabe uma coisa? O véu caiu, o muro caiu, e eu posso entrar. Foi isso que aconteceu, irmãos. Antes estávamos tão longe, sem nenhuma possibilidade de falar com Deus. E agora, você pode falar com Deus, sabe aonde? Aqui no templo. Aleluia! Aqui no templo. Mas, se eu sair fora do templo, eu posso falar com Deus fora do templo? Sim. Eu posso falar com Deus lá no meu escritório? Sim. Eu posso falar com Deus viajando no meu carro? Sim. Eu posso falar com Deus, eu não sou o sumo sacerdote, eu não faço parte da linhagem real sacerdotal, eu posso falar com Deus? Pode falar com Deus agora, porque o véu rasgou, o muro caiu, e agora a porta ficou aberta. Você pode entrar. Mas eu sou pobre, você pode falar com Deus. Eu sou um doutor, você pode falar com Deus. Eu não tenho riquezas neste mundo, você pode falar com Deus. A porta ficou aberta, irmãos, e agora você tem livre acesso a falar com Deus. Você fala e Ele responde. E vamos avançar um pouco mais, irmãos. Na velha aliança, Deus chegou a dizer, Moisés, eu não vou com vocês. Eu vou mandar o meu anjo. Moisés insistiu, disse, Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Deus disse, a minha presença irá com vocês, e eu vou fazer vocês descansar. Mas chegou o segundo Adão aqui, e falou diferente. Ele avançou um pouco mais. Disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia! Isso é lindo, irmãos. E Paulo avança ainda muito mais, dizendo que nós agora, aquele templo que estava lá, que era visitado, disse, vós sois o templo do Espírito Santo. E não sabeis vós que vocês são moradas de Deus. Então, vocês têm dentro de vocês o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mora dentro de nós, irmãos. Mora dentro de nós. Ele está conosco para todos sempre. E o anjo do Senhor acampa ao nosso derredor, nos livrando, nos protegendo de todo o mal, de todo o perigo. Então, os benefícios, irmãos, da justificação avança muito. Nós vamos aqui continuar dentro desse plano que nós estamos estudando aqui. Nós temos um versículo aqui que eu trouxe aos irmãos, Romanos capítulo 5, versículo 9 e 10. Antes quero ler o versículo 2, né? Romanos 5 e 2, que eu falei a respeito dos irmãos, a respeito da glória de Deus, que eu acho muito oportuno ler esse versículo novamente. Romanos 5 e 2, que está na nossa leitura bíblica em classe. Pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes.
e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Começa e termina na glória de Deus. E lá em Romanos 5, 9 e 10 diz: logo muito mais agora. Logo muito mais agora. Tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Muito bem, vamos para o nosso primeiro tópico, irmãos. Bênção da graça. A bênção da paz com Deus. No capítulo 5 de Romanos, Paulo mostra os benefícios da justificação pela fé, logo no primeiro versículo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O uso que Paulo faz da palavra paz aqui é diferente daquele usado no mundo antigo. No geral, no termo significa ausência de guerra. Porém, Paulo se refere no vocábulo paz, conforme ele aparece no Antigo Testamento, e cujo significado era a salvação dos piedosos, prosperidade e bem-estar. Embora os manuscritos mais aceitos dos originais gregos tragam a palavra tenhamos em vez de temos. Os teólogos concordam que o argumento de Paulo aqui é a paz com efeito imediato dessa justificação. Assim sendo, essa paz deve ser desfrutada aqui e agora. Robertson, erudito em grego bíblico, traduz essa expressão como gozemos de paz com Deus. Portanto, uma parafrase da palavra de Paulo ficaria de seguinte forma: já que fomos justificados por meio da fé, desfrutemos, pois, desta paz com Deus. Deus tem paz para todos os que foram justificados em Cristo Jesus e deseja que desfrutemos dela. A bênção da bênção da graça justificadora. Paz com Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, Romanos 5 e 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Existe, irmãos, uma diferença entre paz com Deus e paz de Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, Filipenses 4 e 7, vamos abrir um pouquinho mais isto, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Porém, Paulo, quando fala aos romanos, ele não fala a paz de Deus. Ele fala assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Mas aos filipenses, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos, a paz de Deus, que Paulo fala aos filipenses, esta é uma paz que é um sentimento. A paz de Deus é um sentimento. Como assim?
A paz de Deus, essa paz aqui, ela é um sentimento. Ou seja, hoje você pode estar muito feliz. Amém? Você pode estar, ou como que dizendo assim, nas nuvens. Vocês já ficaram assim alguma vez ou não? Ou só eu? Uma felicidade enorme. Que paz! Esta paz de Deus é uma paz sentimental. Ora você está lá em cima, mas há momento, irmãos, que você está onde? No vale. E ali você está de que forma? Triste, abatido, as lágrimas caem. Isso aí é uma paz de sentimento. Você sente assim. Mas a paz com Deus, esta não, irmão. Esta não. Essa não é um sentimento. Essa é um estado. Essa, independentemente do que está acontecendo, meu irmão, você não perde a paz. Esta paz com Deus, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então esta paz, você não perde ela no meio da tribulação. Esta paz com Deus, você não perde, porque ela não é fruto de um sentimento. Não, ela é um estado que você recebe à medida que você levanta a sua mão e aceita Jesus como Salvador. Você é justificado, e você sendo justificado, agora a sua paz não passa a ser um sentimento, mas é um estado. Você vive esta paz agora interior, porque a justificação lhe dá esta condição de você sentir esta paz com Deus. Você não é mais inimigo de Deus, você é amigo de Deus. E como você se reconciliou com Deus, nada desta vida vai lhe roubar esta paz que você tem com Deus. Relacionamento, muito bem. Você se relacionou com Deus de uma certa forma, que agora, meu irmão, agora, minha irmã, você não perde mais esta paz. É por isso que às vezes a gente diz, aquele crente não vem aparecer mais na igreja. Aquele crente agora está fadado a ir embora. A luta que ele está passando, o que ele passou, ele não se levanta mais. No dia seguinte, a porta do templo abre. Ele é o primeiro que chega. E quando olha, está de joelho dobrado, as lágrimas caindo, ele está falando com Deus. Sabe por quê? Porque ele tem paz com Deus. Aleluia. Esta paz, irmãos, ninguém consegue roubar. Aleluia. Porque uma vez você sendo justificado, uma vez que essa graça lhe alcançou, não. Você tem comunhão com Deus agora, você se relaciona com Deus, as coisas desta vida, tudo que acontece, você diz, não, existe algo dentro de mim, que ninguém consegue roubar esta paz. Aleluia! Aconteça o que acontecer, você tem paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, meu irmão, que é diferente de um sentimento. É diferente de um estado de sentir. Você pode estar sentindo hoje e não estar sentindo amanhã. Não é como o frio, que você sente frio hoje e sente calor amanhã. Isso não está ligado ao bolso. Se tem o real, glória a Deus. Se não tem, amém. Se não tem, glória a Deus.
Porque aconteceu algo tremendo na sua vida. A sua dívida era grande. Era impagável. Chegou alguém e diz assim, sabe uma coisa? Toda a sua dívida eu pago. E além de pagar, deleta tudo que lhe devia. Entra nos computadores e apaga toda a sua dívida. Soltou você desse cativeiro. Pôs você em liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você está livre, meu irmão. Você está livre do pecado. Você está livre desse mundo. Agora Deus se colocou você em liberdade dentro do seu reino para você trabalhar no exercício da obra do Senhor. Você agora não navega rasteiramente. Quinta-feira passada nós ouvimos uma mensagem aqui tremenda que nós agora, como servos de Deus, nós não vamos caminhar a pé, nós vamos caminhar sobre os cavalos. Amém? Isso que Deus nos fez, irmãos, de forma rasteira. Vivíamos na escravidão que aconteceu aqui no Brasil, na América do Norte, escravos sem direitos. O diabo nos colocou em condição de escravos, algemados, sem direitos, sem nome. Ele veio e disse, não, agora vocês serão reconciliados com o meu Pai. Vou dizer algo aos irmãos. Quando Deus levanta o cetro, irmãos, Ele ama você como Ele ama o seu filho. Aleluia! Você ouviu bem? Ele ama tanto você como Ele ama o seu filho Jesus. O amor é igual, irmãos. O amor desprendido por Ele é igual. Quando Ele levanta o cetro, Ele olha para você como Ele se olhasse para o seu próprio filho. O amor dele é tal como para com o seu próprio filho. Então, às vezes eu fico preocupado quando alguém deliberadamente avança contra um filho de Deus. Quando alguém, de forma impensável, avança contra um filho de Deus. Paulo diz que nós somos chamados o quê? Menina dos seus olhos. Nós somos muito amados por Ele, viu, irmão? O nosso estado é um estado muito sublime. Existe um amor desprendido muito grande por nós, porque por nós Ele fez um ato muito forte. Morreu na cruz para nos salvar. Então, os irmãos entenderam que a paz com Deus não é um sentimento, mas é um relacionamento com Deus. O pecado consumou uma ruptura, mas Jesus veio e restabeleceu a comunicação com o Pai. Amém? Vamos continuar caminhando. A bênção de esperar em Deus. A bênção de esperar em Deus, antes de falar da bênção de esperar em Deus, Paulo fala como se deu esse acesso, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, conforme Romanos 5:2. A fé no Cordeiro de Deus nos abriu a porta da graça. Observe o comentário de William Bacla faz a respeito desse texto. O próprio Jesus nos introduz na esperança de Deus, nos abre a porta de acesso à presença do Rei dos Reis. E quando se abre essa porta,
o que encontramos é a graça. Não condenação, nem juízo, nem vergonha, senão o intocado e merecido amor de Deus. A porta se abriu para a esperança. No contexto de Romanos, a esperança significa enfrentar o tempo presente com todos os seus desafios. Porque se tem certeza quanto ao futuro, o futuro é algo mais desconhecido, porque a fé em Jesus nos tornou participante do seu reino. Como eu disse aos irmãos, a bênção do acesso à graça de Deus, já comentei isso aos irmãos, mas quero apenas aqui deixar algo a mais. Como citei aos irmãos, que rasgou-se ao meio o véu, está registrado no livro de Lucas, capítulo 23 e versículo 45. E rasgou-se ao meio o véu do templo. Ou seja, agora os privilégios, o acesso, o que a justificação nos trouxe é algo realmente tremendo. A justificação nos traz privilégios contínuos. Uma coisa, irmãos, é você ter um privilégio hoje. Outra coisa é você ter um privilégio contínuo. Ou seja, esta porta da esperança não é aquela porta da esperança que existe, que os irmãos já assistiram por aí, que a pessoa um dia se encontrou com ela e ficou naquela expectativa o que tinha do outro lado. Vai se abrir a porta da esperança. E a porta da esperança abria e tinha ali presentes, tinha ali uma casa, um carro, mas depois a porta da esperança fez o quê? Fechou. Esta porta aqui, ela abriu lá no Calvário e ela está aberta até hoje. Aleluia! Esta porta abriu e quando ela abriu, um ladrão que estava ao seu lado entrou por ela e está lá no paraíso até hoje. A porta não se fechou. Essa fonte, ela é inesgotável. Toda vez que você vai, tem água. E água cristalina. Esta porta da esperança não tem uma secretária ali dizendo, olha, do outro lado tem alguém que vai falar com você, mas espere só um momentinho, porque ele está falando agora com o pastor Paulo. Depois que ele falar com o pastor Paulo, ele vai falar com você. Não, esta porta da esperança, ela está 24 horas aberta e você tem livre acesso a falar com ele. Qualquer hora do dia, qualquer hora da noite que você falar com ele, ele diz, estou pronto. Estou pronto a lhe responder. Quando você gritar por ele, ele vai te ouvir. Isso é lindo, irmãos. Não, diga para ele que agora eu não posso atender. Às vezes eu estou ali trabalhando e o telefone toca. Irmãos, como é difícil você estar conversando com alguém e o telefone toca e você olha e diz, meu Deus, eu preciso falar com essa pessoa. Mas e agora? O que você vai fazer? Você está conversando com alguém e atender o telefone simultaneamente? Ou você diz um momentinho só e atende o telefone, ou diz daqui a pouco eu te ligo, porque não dá. Mas irmãos, na Terra, hoje, tem 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões. Se no mesmo instante, 7 bilhões de pessoas resolverem falar com ele, ele atende todos. Aleluia! Ele atende todas essas pessoas simultaneamente. Sabe por quê? Porque diz, eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Não me pergunte como. Eu não sei como. Só sei que ele atende. Ele atende.
Ele atende todos os seus filhos simultaneamente, porque a porta se abriu e todos têm acesso a falar com Ele simultaneamente. Ele responde a todos. Coisa linda, irmãos. Coisa linda. A Bíblia diz que Ele abriu a porta e rasgou o véu. Nós temos hoje gente, vamos falar o português claro, o católico. Maria desata o nó. Nós temos aqueles, os judeus, que estão esperando na lei, confiando na lei, né? Sim. Temos os espíritas, que estão confiados na reencarnação. Nós sabemos que o único que abre o caminho para Deus, que nos dá paz com Deus, e que nos dá a paz de Deus, e qualquer outro tipo de paz que Deus tiver, Ele pode dar ao pecador, é só através de Jesus. Amém. Efésios capítulo 2, versículo 14, nos diz assim. Vou dar um tempinho, aqueles que estão abrindo a Bíblia. Efésios 2 e 14 diz, porque Ele é a nossa paz. Oh, aleluia. Glória a Deus. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um. Isso é lindo, viu? Ele é a nossa paz. De ambos os povos, ele está dizendo o que aqui? Judeu e gentios. Fez um. Derrubando a parede de separação que estava no meio. Ou seja, irmãos, vocês viram aí que em Brasília construíram uma muralha de separação? Aqui ficam os simpatizantes do pró-impeachment. E aqui fica aqueles que são contra. Então vamos construir uma parede, uma muralha. E nessa muralha nós vamos colocar aqui soldados para dar guarnição a esses dois povos. Dois pensamentos diferentes, pró e contra, para não entrar em choque. Queridos, na velha aliança não era diferente. Não era diferente. Um batia no peito dizendo, nós temos nossos direitos. Nós temos a lei e nós somos um povo separado, escolhido de Deus. Vocês não têm nenhum valor. Esta é a realidade, viu, irmãos? Não pense diferente, não. Judeus olhava para os outros povos e dizia, vocês não têm direito. Nós somos herdeiros, nós somos filhos, nós somos participantes, só nós podemos sentar na mesa. Os cachorrinhos, isso muito mesmo, pastor Euclides. A mulher, Ciro Finícia, ela entrou, disse, eu quero penetrar nesse raio de ação. Vou aproveitar que Jesus saiu dos termos das terras de Israel e entrou agora aqui em terras estranhas. Foi poucas vezes que Jesus saiu dos termos das terras de Israel. Esta foi uma. Disse, vou aproveitar esta oportunidade e vou agora penetrar nesse raio. Mas ela chegou sorrateira, irmão, sabendo que os seus direitos eram tão pequenos. Primeiro Jesus não ouviu. Os discípulos mandou ela embora. Mas ela insistia, porque ela sabia que dali tinha água boa. Amém? Ela sabia que ali podia ter resultado. O crente, irmãos, tem que usar inteligência. Ele sabe que aonde tem água boa, ele sabe aonde tem pão vivo que desce do céu. O crente não pode beber qualquer água, não. Você pode se complicar, se intoxicar, e depois demora para sair. Precisa tomar um remédio forte para você se livrar daquele problema. Mas a mulher dizia, aqui tem resultado. Jesus disse, eu não vim enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Mas é dureza. Aí é dureza. Ela sabia disso, irmão.
Já tinha conhecimento disso. Mas ela jogou, irmão, numa condição tão rasteira. Depois que ela se lançou, Jesus disse, não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Ela disse, eu sei, Senhor, eu sei. Eu sei que minha condição é desfavorável. Mas lá em casa eu tenho cachorrinho. E os cachorrinhos lá em casa comem do farelinho que cai da mesa. Ficam ali olhando. De repente cai um farelinho. Cai um pedacinho de carne. Não chega nem a cair no chão. Pega no ar. Aquilo vale ouro. Eu disse, eu sei, Senhor. Deixa cair um farelinho para mim. É isso que ela quis dizer, irmão. Esse farelinho, se cair para mim, tá bom. Aí Jesus lhe disse, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Vai, mulher, a tua fé te salvou. Naquela mesma hora, os demônios soltaram da filha dela. E ela chegou em casa, quem sabe o pessoal dizendo, sabe o que aconteceu? A menina está brincando aí fora. A menina está normal. A menina sarou. Ela disse, sarou. Verdadeiramente aquele homem é poderoso. Porque só pediu uma migalhinha, ele me deu uma migalhinha, foi o suficiente para sair aqueles demônios da vida da minha filha. Queridos, imaginou o pão então? Se a migalha faz esse estrago inteiro, e o pão? E a picanha? E o tutano? O que não faz, irmãos? Entra dentro desta cachoeira do Espírito Santo. Você vai ver o que Deus vai fazer em nossa vida, irmãos. Entra nesta cachoeira do Espírito Santo. Vocês vão ver o que Deus vai fazer em nossa vida. Porque o acesso agora está aberto. Pelo que Paulo, aos Romanos 5:2, pelo que também temos a entrada pela fé a esta graça, que estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu acho muito lindo essa palavra, pelo que temos acesso. Nós temos entrada. Muito gostoso, irmãos, você chegar em um lugar e está todo aquele movimento assim, alguém diz assim, você tem o cartão de acesso? Você tem a passagem? Quando você não vai no aeroporto pegar o avião, você pega a sua passagem na mão, segura bem firme, né? Você abre a mala e olha, está ali dentro. Eu pelo menos sou assim. Está aqui mesmo o passaporte? Está aqui mesmo a minha passagem? Aí você vai no check-in e fica com ela na mão, porque a primeira coisa que a pessoa vai perguntar, cadê seu passaporte? Cadê os seus documentos? Aí você fala, está aqui. Você entrega seguro, a pessoa olha e verifica e tal. Pode entrar. Aí você olha assim e fala, bom, aí eu vou entrando. Sabe por quê? Porque os documentos que estavam em minhas mãos me deu direito a esse livre acesso. Ninguém pode me impedir. Ninguém pode dizer, você não pode entrar. Porque os documentos que eu mostrei para a autoridade legada para tal, disse, você tem direito a entrar por esse corredor e pegar esse navio, e pegar este avião, ou pegar este ônibus, ou enfim, você está autorizado. É exatamente que Paulo fala aos Romanos no capítulo 2, pelo qual também temos entrada franca. E essa entrada é chamada fé. Você agora pode entrar. Oh, aleluia! Quando você chegar diante de Deus, você chega com uma autorização da fé. Diz, a fé me dá direito de eu entrar no meu quarto e fechar a minha porta e dizer, papai, eu já cheguei aqui, vamos conversar um pouco.
E ele vai dizer, estou aqui também, eu estava te esperando. Aleluia. Eu já estava te esperando para essa conversa franca. E você vai falar com Deus ali no quarto. Quando não tiver ninguém em casa. A irmã já vai falar, só vou concluir. Não tiver ninguém em casa. Quando o seu marido sai, seus filhos saem, os netos saem, você está sozinha, diz agora é eu e ele. Você fecha a porta, dobra o seu joelho e vai dizer, papai, eu já cheguei. O senhor sabia que eu ia estar aqui. Vamos conversar um pouco. Pode dizer para ele, assim, de uma forma muito tranquila, eu acabei de lavar a louça, eu já sequei, coloquei a roupa para secar, já quarar, né? Já fiz. E agora já estou mais tranquila e podemos ficar aqui um pouco conversando. E diga, Jesus, as condições são estas. Aleluia. As minhas dificuldades são estas, Senhor. Aquilo eu não vou conseguir fazer. As minhas dificuldades têm sido grandes nesta área. As minhas possibilidades têm sido tão pequenas aqui. Senhor, eu vou conversar com aquele gerente. Ele tem sido tão grosso comigo. E, Senhor, me dá força. Senhor, eu vou precisar falar com fulano e ciclano. Senhor, abençoa a nossa igreja, abençoa fulano, abençoa o pastor, abençoa aquela irmã. Senhor, abençoa aquele irmãozinho que está com dificuldade. Eu sinto que ele está tão fraquinho. Senhor, dá força para ele. E você vai conversando com Deus. E Deus, irmãos, oração não é um monólogo. É um diálogo. Aí você espera que ele vai responder no seu coração. Aleluia. Você espera um pouquinho. Não entra como metralhadora. Tchau, Jesus, não. Espere que ele vai responder no seu coração. E ele vai respondendo e você vai falando. Sabe o que vai acontecer? Você não vai sentir seu joelho mais no chão. Parece que alguém vai te pegar, vai levitar você, e vai pegar nos seus braços, e de repente você está falando a língua dos anjos. Os mistérios vão começar a acontecer. Isso é lindo, irmão. Isso é entrada no véu. Isso é o que o sumo sacerdote fazia. Ele dizia assim, Deus, o pecado do João é esse aqui, ó. O pecado da Maria é esse aqui. O pecado do Paulo é esse aqui. Ele levava o pecado do povo. E Deus dizia, por momento está coberto a minha ira. Eu vou me achegar porque o sacrifício já foi feito. O cordeiro tinha sido morto. E aquele sangue derramado atenuava o furor de Deus. A ira de Deus. E Deus se aproximava do altar. Porque o sacrifício tinha acontecido. Deus precisava receber aquele sacrifício para ele descer no Santo do Santo. A dificuldade era grande, era um processo. Nós já estudamos isso aí já há uns trimestres atrás. Como eu estava dizendo aos irmãos, temos agora livre acesso. Livre acesso. Você pode ser um jovem. Jovem tem acesso? Tem acesso. Ah, mas ele é jovenzinho? Tem acesso. Ele pode ser um homem pobrezinho? Ele tem acesso. Aleluia. Mas sabe que eu estou dizendo isso a vocês? É porque hoje essas coisas limitam. Limitam. Você entrar no palácio real de alguém e tentar conversar com a rainha Elizabeth lá na Inglaterra, você vai ver a dificuldade que você vai ter. É muito grande. Primeira coisa é que a pessoa dá uma olhadinha nos seus pés, dá uma filtrada, entrevistas, o que você quer conversar. Não é nada simples. Mede. Não é nada simples você entrar lá na Casa Branca, tentar falar com Obama, bater um papo com ele. Não é nada simples. Mas você pode ser um velho, não sabe que os velhos
existe uma tendência de os velhos não serem ouvidos, né? Até pela própria família. Tá velhinho, ele fala e ninguém ouve. Principalmente os mais jovens, as crianças. É o velhinho que está falando. Quero lhe dizer, você pode ser velho, você pode ser jovem, você pode ser muito rico, você pode ser pobre, você pode ter vários cursos de mestrado, doutorados, PhD. Como você não souber escrever o seu nome. Paulo diz aqui, pelo qual temos livre acesso pela fé. Você só precisa ter esse livre acesso pela fé agora. Todas essas prerrogativas ficam de lado. Você só precisa ter esse direito pela fé. Você tendo, você tem acesso a ele. Faz me lembrar agora, irmãos. Eu cheguei quando dirigi a igreja Jardim não é Jardim, lá é Vila Formosa. Quando dirigi essa igreja me trouxe assim grandes experiências, irmão. Porque assim, quando eu fui conhecer essa igreja, eu fui à tarde, que quando me disseram Vila Formosa, falei, onde fica? Aí eu fui no mapa, e Vila Formosa fica aqui, aquilo lá, vou lá conhecer. Quando eu cheguei no bairro, em frente assim à igreja, que eu olhei assim, tinha uma favela enorme. Eu falei, meu Deus, mas aqui não dá, não. Aqui não dá. Eu falei, não. Estou com medo. Fiquei com medo, irmão. Senti muito temor, assim, medo de ficar ali. Porque as pessoas começaram a dizer algo ali. Eu falei, aqui acho que não. Mas eu entrei, irmãos, assim na igreja, e conversei com um irmão que morava no fundo, e tinha um lado morava uma irmã também. E o povo tão bom, irmão. Sabe aquele negócio assim que já fizeram um cafezinho e disseram, o senhor vai ser o nosso pastor? Que bom, nós estamos precisando. E fica aquela conversa toda. E eu falei, meu Deus do céu, e ficou aquele contraste. Olhava assim e vi um cenário forte. Mas me apeguei com os primeiros que estavam ali. Voltei para casa e disse, eu vou dirigir aquela igreja. Eu vou. Passados uns meses, um jovem, ele era jornaleiro, ele se acidentou com a moto e o barulho foi tão forte que as pessoas que ouviram o barulho dizem que parecia um caminhão batendo com um ônibus. Barulho tão forte que foi, 4h30 da manhã. As pessoas, foi um estrondo. E ele caiu no chão, chamava Hélio, ele cantava. E nessa época ele estava afastado da igreja. E ele caiu no chão, ele juntou as pernas dele, a perna dele assim para tentar estancar o sangue. E ele percebeu que estava tudo aberto por baixo. E o sangue esguichava. Ele disse, Deus me ajuda a me reconciliar. Porque tinha ido visitá-lo uma semana atrás, ele pulou o muro da casa dele para escapar. Aí a mãe dele disse, pastor, vamos orar nós aqui mesmo. O Hélio fugiu, com uma latinha de cerveja na mão. Eu disse, não tem problema, irmã. Cantamos um hino ali e oramos e fui embora. Quando foi na outra semana, aconteceu essa tragédia. E na hora que o sangue esguichava, ele dizia, Deus, me ajude a encontrar com aquele pastor e pedir perdão a ele e me dê vida. E quando ele falou isso, ele disse que não viu mais nada. Pagou. Os homens pegaram ele, aquele caco que ficou. Ficou o caco, irmão.
porque abriu tudo. E agora eu recebo o telefonema, o Hélio está no Mário Gatti. E eu me dirigi ao Mário Gatti. Quando eu cheguei na onde ele estava, a chefe das enfermeiras, porque a enfermeira não estava querendo me liberar, eu disse, quem que é a chefe das enfermeiras? Ele disse, é fulano. Podia falar com ela? É o pastor da igreja, que está querendo fazer uma oração por ele. Aí a chefe chegou e disse, o senhor é o pastor da igreja? Eu disse, sou. Eu disse, mas o Hélio não requer mais oração. Eu disse, mas por quê? Ele já morreu? Ele disse, não morreu, mas de 100% de chance, ele tem 1. Pessoas com 30%, 40% de chance de viver, não aguenta aqui, vai embora. Ele tem 1%. E se ele voltar, ele quebrou tudo por dentro. Não imagine só você de moto, dá de frente, irmão, com um carro. Uma velocidade contra a outra, no mesmo tempo virar 0, arrebentou tudo por dentro. Eu disse, mas eu posso orar por ele? Porque eu trouxe aqui que você pode orar no hospital. Não existe mais um lugar certo para você orar. Orar em casa, orar no hospital, orar na rua. É os benefícios da justificação. Quando eu entrei ali, que eu vi o Hélio, irmãos, o que era aquilo, irmão? Olha, irmãos, ele estava tão inchado, tão grande, porque o impacto foi tão forte que inchou o tórax dele, ficou algo tremendo. Só sei que eu fiquei no canto, peguei a minha Bíblia e disse, Pai, a Tua palavra nos diz que a oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Levanta o Hélio desse leito e mostra para esse pessoal aqui, que estava impedindo, que tem só 1% de chance, mas contigo está 99%. Se com eles tem 1, contigo tem 99. Eu entrego 99 nas tuas mãos. E fui embora. 3 meses depois, para o espanto da medicina, por tudo que aconteceu naquele hospital, Hélio sai dali. Aleluia! Hélio sai numa cadeira de roda e vai para casa. E em casa só dizia uma coisa, me leve para a igreja. Eu quero ir para a igreja. Eu quero ir para a igreja. E vão arrastando o Hélio para a igreja. E ele vai no cantinho, está lá, e de olho nele, de olho em mim. No meio do culto ele levanta a mão, diz, eu quero falar. Aleluia! Eu quero falar. Eu quero o microfone, eu quero falar. E eu não sabia de nada, irmãos. Ele pegou o microfone e disse, irmãos, eu estava distanciado. Esse pastor foi me visitar. Eu peguei uma lata de cerveja e pulei o muro e fui embora. Mas Deus me cercou pelo caminho. Me levou ao hospital. Cheguei lá praticamente morto. Mas Deus me ressuscitou. E eu estou aqui para pedir perdão a Deus, à igreja, ao pastor, porque fiz pouco caso dele. Mas estou aqui e quero voltar para Jesus. Amém? E naquele momento, irmãos, ele voltou para Jesus e cantou o hino ali naquele lugar onde ele estava. Quando ele começou a cantar, irmãos, o céu baixou. Aleluia! Os irmãos não conteram em lágrimas. A esposa dele, a mãe, os filhos foram lá abraçar, porque Deus trouxe de volta um que tinha sido levado, praticamente o diabo levou. Mas, irmãos, quem está no anzol de Deus, volta. Volta. A oração daquela mãe, a oração da sua esposa, chegou lá em cima. Eu consegui ir até a sua casa, ele escapou. Mas de Deus ele não escapou. Veio. E até encontrei ele não faz muito tempo. É um homem normal. Normal, eu disse, continuo entregando o jornal. Pastor, fiz várias cirurgias e sou um homem normal. Não tenho nenhum problema.
tudo está perfeito, a minha vida é normal. Irmãos, não é coisa linda, irmãos? Às vezes a tragédia vai lá no fundo do poço. Deus vai lá e pega aquele caco e começa a moldar tudo de novo, aleluia. Fazer tudo novamente. E agora está plantado na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Isto é lindo. Queridos, eu gostaria de falar de mais um tópico aqui, mas não quero cansar os irmãos. Nós temos aqui a bênção do sofrer. Tópico 3. A bênção de sofrer por Jesus. Na lista dos benefícios ou bênçãos vindo da cruz, encontramos uma que, no contexto atual, escandaliza muita gente. Paulo tem, no sofrimento, uma motivação para se gloriar. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que a tribulação produz a paciência, e a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. A palavra grega tríplice traduz em português como tribulação, significa pressões, dificuldades e sofrimentos. Que tipo de fé era essa que ele se alegrava no sofrimento? Era a fé pura, sem o resquício da teologia da prosperidade, sem os paliativos espirituais criados para entreter os cristãos modernos? Bênção da firmeza. Eu continuo ainda com o versículo 2. Temos entrada pela fé. Isto é firmeza. Eu entro firme. Quando você tem a bênção da justificação, você caminha de forma segura. Isto aí é segurança. Eu tenho entrada pela fé. Então, se eu tenho entrada pela fé, se a justificação me dá esses direitos, então agora eu caminho seguro. Então, Paulo, aqui defendendo tudo isso, ele entra na contramão daquilo que nós estamos vendo por aí. Por aí. Ao perigo. O que nós estamos vendo por aí? Nós estamos vendo por aí, irmãos, um cristianismo distorcido, aonde você parece que as tribulações, esses problemas, não faz parte da vida cristã. Tiago, ele vai escrever no capítulo 1, versículo 12, as seguintes palavras: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ou seja, a vida cristã, irmãos, é uma vida que tem tribulação. É uma vida que está sob pressão. Esse negócio, irmãos, que você não tem aflição, é um cristianismo distorcido. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas hoje nós estamos vivendo aí, irmãos, algo estranho. Querem colocar para as pessoas diante dele um mar de rosa, uma redoma de vidro, você está blindado. Uma estufa espiritual. Você é colocado dentro de uma estufa espiritual, nada. Imune a tudo. Uma sala VIP. Exclusividade. Uma colônia de férias. É isso que se prega, irmãos. Na verdade, nós estamos num campo de batalha.
Paulo diz a Timóteo: sofre, pois, comigo. O que mais? Como bom soldado de Cristo. Soldado, irmãos, você foi chamado para entrar numa trincheira de guerra. Batalha, lutas. Esse negócio, irmãos, que estão te dizendo aí, ó, não sofrimento. Não sofrimento. Pare de sofrer. É tempo de vitória. Só isso aí? Isso aí inculcar na mente das pessoas? Não sofrimento, é tempo de vitória. Toda essa blindagem aí, você vai conquistar. Isso aí são jargões, irmãos. São palavras que entram na mente das pessoas, e as pessoas absorvem isso aí, e dá uma ideia que o crente não sofre. A pessoa compra essa ideia que ele não pode sofrer. Isso aí, irmãos, é um terreno muito perigoso. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas são iludidas. Ela cai numa ilusão com esses jargões. E depois ela entra em luta, em dificuldade, porque são coisas inerentes a esta vida. E sabe o que vai acontecer? A sua fé é desfinhada e as suas esperanças são apagadas. Infelizmente, muitos desabam no esgoto da apostasia. Esse é o grande perigo. Não teve estrutura, são pessoas mal ensinadas no que tange ao Evangelho de Cristo. As palavras do Senhor Jesus, João 16:33, no mundo tereis aflições. Paulo disse, por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino dos céus. Você que me ouve pela internet, ouça essas palavras. Por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino dos céus. Atos capítulo 14, versículo 22. Paulo disse, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Jó capítulo 5 e versículo 7. O homem nasce para a tribulação. Eita, mano, que negócio é esse? E aí, Samuel? É difícil. O homem nasce para a tribulação, como a faísca voa para cima. Aí, irmão, que negócio é esse? Que vai com esses jargões? O que o pessoal quer ouvir? Os irmãos sabem que políticos, eles fazem uma pesquisa, dizem o que as pessoas querem ouvir. O que você quer que aconteça no governo? Aí as pessoas dizem, eu quero educação, eu quero saúde, eu quero casa, eu quero segurança. O que mais que você quer? Eu quero isso, eu quero aquilo. Diga o que as pessoas querem ouvir. Aí ele vai na rede de comunicação e diz, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, o que as pessoas querem ouvir. Mas aqui, irmãos, você vai ouvir aquilo que você precisa ouvir. Aquilo que você precisa ouvir para você não ser iludido neste mundo. Dizer, eu não estou ouvindo, eu estou ouvindo aquilo que eu preciso. Diga, Deus, entrega uma palavra para o meu coração, mas aquilo que eu preciso ouvir, para não ser enganado nesta vida. É tão curta esta vida, irmãos, para você viver enganado. É muito curta. Eu gostei muito desse versículo que Jó escreveu. O homem nasce para a tribulação. Agora, irmãos, quando a Bíblia nos fala que, Paulo diz assim, olha, bênção por sofrer, que negócio é esse? Esse negócio de tribulação é bom.
então eu vou pedir tribulação para ser bom para a minha vida? Não vai fazer isso, meu. Cai de joelho no chão, diz: Jesus, me manda luta na minha vida. Me manda uma... Se a pressão está 10 bar, manda para 50 bar, Jesus, eu aguento. Manda, porque eu quero que a tribulação me dê mais paciência. Irmãos, não é bem assim que Paulo está dizendo para você pedir tribulação. Não é dentro desse trabalho, nesse assunto, nessa corrente. É que, irmãos, quando você é justificado, existem, irmãos, os benefícios da justificação. Isso que nós precisamos entender. E hoje, entender de uma vez. É que a justificação agora lhe trouxe você num patamar muito alto, muito sublime. Esse patamar que você está agora, justificado por Deus, você agora está na graça. Quando a tribulação chegar, sabe o que vai acontecer? Aquilo que já está perto vai ficar mais perto ainda. Como é que eu posso entender isso? É porque quando você está dentro de uma tribulação, o que acontece com você? Quando você está atribulado? Vai para mais perto de Deus. Você se aproxima mais dele. E no fato de você estar atribulado, você vai pôr a boca mais no pó. E você pôr a boca mais no pó, você ganha. Isto vai gerar em você algo a mais. Você vai brilhar mais. Você vai ser colocado mais perto do fogo. E isto vai produzir em você uma paciência a mais. É os frutos que vai desencadeando. Então a luta, as pressões da vida já existe. Não precisa pedir para Deus mais não. Você está assim, ó, que nem... Aí você sai por aí, tromba, é só problema. Mas esses problemas agora não vão jogar você para baixo, tirar você do foco. Pelo contrário, à medida que você já está justificado, os benefícios começam a acontecer. Por isso que Paulo diz: eu vou me gloriar nas tribulações. Porque as tribulações, que faz parte da minha vida... Paulo, irmão, é que mais sofreu. Tinha dia que ele não tinha nem roupa. Sim ou não? Tinha dia que ele tinha roupa. Ele disse: viver sem comer, sem beber e nu. Presta aí uma roupa aí que a minha acabou. Mas um dia ele disse: e eu também vivi na manteiga. Vivi tendo bastante. Vi tanto até fui para o céu. Aprendi a viver com pouco e também já acostumei a viver só no caviar. Só na manteiga, né? Paulo viveu os dois lados. Só que quando ele estava com pouco, ele dizia glória a Deus. E quando ele estava com muito, ele dizia glória a Deus. Então, as tribulações, ela não vai lhe produzir murmuração. Porque quem está na tribulação e entra pelo caminho da murmuração, é porque não sabe que ele foi justificado por Deus em Cristo Jesus. E que ele está numa condição, sentado nas mansões celestiais já. Ele já está num patamar agora muito alto. Amigo de Deus. Entra no santo do santo a hora que ele quiser. Então, se ele tem consciência disso, as tribulações vão lhe produzir mais paciência. Por quê? Porque a tribulação vai lhe dar mais, como é que se diz, irmãos? Mais solidez. Foi por isso que Paulo diz que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Por que ele disse isso? Porque tem mais experiência, irmão. Eu, graças a Deus, quando eu era muito jovem, gostava de conversar com os mais velhos. Sempre gostei dos mais velhos. Porque eu queria saber o que eles fizeram, aonde que eles erraram, para eu não errar também. Eu gostava, irmãos,
dos mais velhos contar suas experiências, porque eu tinha medo de pisar em falso. Tinha medo, tinha preocupação. Então os mais velhos diziam, não vai por aí, hein? Isso eu já entrei, vixe, é problema. Então eu ficava com a minha antena ligada, porque os problemas, as tribulações, vai lhe dar paciência. E essa paciência, quando chegar aquelas tribulações, isso aí eu tiro de letra. Tem gente que a tribulação chega nele, à medida que chega para o outro chega a arrancar os cabelos. Mas quando chega nele, isso aí que tiro de letra. Isso aí não é nada. Eu tive um chefe que, quando levar os problemas para ele, disse, não, Marcos, se todo problema fosse esse, eu falei, meu Deus do céu. Eu queria que ele ficasse nervoso. Eu queria que ele ficasse assim, irritado. Mas eu saía do seu escritório com a cabeça baixa, não é possível. Eu pensei que ele ia ficar bravo. Ele dizia, não, Marcos, se todo problema fosse esse. E falava, calmo. Eu disse, mas e aí? Disse, não. Deixa para lá. Eu imaginava, um dia eu quero ser que nem ele. É isto, irmãos, que Paulo estava dizendo. A tribulação lhe dá respaldo para o problema seguinte. Você vai ter paciência agora diante desses problemas. É por isso que às vezes eu chego para o pastor contando um problemão, o pastor dá uma risadinha assim. Não, vamos orar, Deus vai dar vitória. Não é possível, meu Deus do céu. Eu estou para arrancar os cabelos. E o pastor está calmo. Sabe por quê? Foi muito macetado, irmão. Não é qualquer coisa que derruba, não. Tem que ser aquelas ondas bem fortes mesmo. Tem uma onda aí que passou no Rio de Janeiro aí que arrancou uma ponte. Jogou a ponte para cima. Porque ali faltou tribulação ali. Faltou tribulação para segurar aquela ponte. Falar para o governador, está faltando tribulação para aguentar. Então a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Porquanto o Espírito do Senhor está derramado em nossos corações. Próximo assunto nosso é derramamento. Mas o tempo não dá. Deus derramou do seu amor uma canequinha? Não. Deus derramou do seu amor. Foi com a medida? Não. Deus derramou, irmão, sem medida o seu amor em nossos corações.